Zack Snyder, um nome que ressoa fortemente no universo cinematográfico. Conhecido por seu estilo visual único e pela capacidade de transformar histórias em verdadeiras obras de arte, Snyder construiu uma carreira que influenciou profundamente a cultura pop. Hoje, vamos explorar a trajetória de Zack Snyder, desde seu sucesso inicial com 300 até a culminação da sua visão com Zack Snyder's Justice League. O começo, da publicidade ao cinema. Antes de se tornar o mestre das adaptações de quadrinhos, Snyder começou sua carreira no mundo da publicidade. Ele dirigiu comerciais de grande impacto visual, como os da Nike, e logo seu talento foi reconhecido. Em 2004, Snyder fez sua estreia no cinema com Madrugada dos Mortos, um remake do clássico de George A. Romero. Esse filme, que combinava ação frenética com momentos de pura tensão, mostrou ao mundo o talento de Snyder para dirigir cenas de ação intensas e seu olhar apurado para o horror. Você sabia que Em Madrugada dos Mortos foi o filme que introduziu o conceito de zumbis rápidos? Essa mudança foi controversa entre os fãs de zumbis tradicionais, mas se tornou um marco na redefinição do gênero. O nascimento de um estilo visual. Em 2006, Snyder entregou ao mundo 300, uma adaptação da graphic novel de Frank Miller. Esse filme não só consolidou seu nome em Hollywood, mas também introduziu seu estilo visual característico. Com 300, o Snyder popularizou o uso da técnica de filmagem conhecida como speed ramping, onde a velocidade da filmagem é alterada para criar cenas de ação em câmera lenta que parecem pinturas em movimento. Cada quadro foi meticulosamente trabalhado para refletir as estéticas da graphic novel, algo que se tornaria uma marca registrada dos seus filmes. O Snyder insistiu que todo o filme fosse rodado com fundo verde, permitindo que ele e a sua equipe criassem um mundo hiperrealista de Esparta em CGI. Esse controle total sobre o visual do filme foi uma das razões pelas quais 300 se tornou um marco visual e influenciou muitos filmes que vieram depois. Watchmen, a adaptação impossível. Em 2009, o Snyder enfrentou um dos maiores desafios da sua carreira: adaptar Watchmen, a lendária graphic novel de Alan Moore e David Gibbons, considerada por muitos como infilmável. Snyder, no entanto, conseguiu capturar a complexidade e a profundidade da obra original, entregando uma versão fiel que explora o lado sombrio dos super-heróis e as suas falhas humanas. Watchmen não era apenas um filme de super-heróis, mas uma reflexão filosófica sobre poder, moralidade e a natureza humana. Durante as filmagens, Snyder fez questão de recriar algumas cenas icônicas da graphic novel quadro a quadro. A abertura do filme, que percorre décadas de história americana ao som de Bob Dylan, é um exemplo perfeito de como Snyder combina música, história e imagem para criar algo verdadeiramente único. O universo DC.
Homem de Aço, Batman vs Superman e A Visão de Snyder. A próxima etapa da carreira de Snyder o levou diretamente ao coração do universo DC. Em 2013, ele lançou Homem de Aço, Man of Steel, uma reinterpretação do Superman escrita por David S. Goyer e Christopher Nolan, que dividiu opiniões, mas que foi elogiada por sua abordagem mais sombria e realista do super-herói. Snyder trouxe um Superman mais humano, lutando com o peso de ser o salvador do mundo, enquanto ainda tenta encontrar o seu lugar nele. Essa visão culminou em Batman vs Superman: A Origem da Justiça, onde Snyder explorou a desconfiança e o medo que surgem quando dois dos maiores heróis da Terra colidem. Snyder sempre teve uma visão muito clara de como o Batman do Ben Affleck deveria ser. O personagem que vemos em Batman vs Superman é moldado pelas tragédias que ele enfrentou: a morte do Robin pelas mãos do Coringa e a destruição de Metrópolis durante a batalha entre Superman e Zod, tornam essas experiências e transformam o Batman em um vigilante endurecido e disposto a fazer o que for necessário para proteger a humanidade. Liga da Justiça, o culminar de uma visão e a versão definitiva. A trajetória de Snyder no universo DC atingiu seu auge, mas também sua maior provação, com Liga da Justiça. Originalmente lançado em 2017, o filme foi amplamente criticado após a substituição de Snyder por Joss Whedon, resultando em uma versão que muitos fãs consideram insatisfatória. Mas em 2021, após uma campanha massiva de fãs, o Snyder finalmente lançou a sua versão definitiva, Zack Snyder's Justice League. Essa versão não só restaurou a visão original de Snyder, mas também adicionou profundidade, contexto e momentos épicos que haviam sido cortados do lançamento original. Na visão de Snyder, o Batman de Ben Affleck passa por uma jornada de redenção em Zack Snyder's Justice League. Inspirado pelo sacrifício do Superman, que deu a sua vida para salvar a humanidade, o Batman se torna um líder, disposto a fazer o que for necessário para unir a Liga da Justiça. E na sequência planejada para a Liga da Justiça, Batman estava destinado a se sacrificar no lugar de Lois Lane, prevenindo o futuro apocalíptico que ele havia vislumbrado nas visões do Flash. De 300 a Justice League, o legado de Zack Snyder. Zack Snyder é mais do que apenas um diretor de filmes de ação. Ele é um contador de histórias visual que entende o poder das imagens e a importância de personagens complexos e emocionantes. A sua jornada de 300 até Justice League é uma prova de sua dedicação à sua arte e ao seu público. E para os verdadeiros fãs de Snyder, sua visão nunca foi apenas sobre heróis e vilões, mas sobre humanidade, sobre sacrifício e redenção. Snyder sempre manteve uma forte conexão com seus fãs. Ele frequentemente compartilha detalhes e insights sobre seus filmes nas redes sociais. E sua interação com os fãs durante a campanha pelo Snyder Cut é um exemplo de como ele valoriza a comunidade que apoia o seu trabalho. Então, qual o legado do Zack Snyder? Para alguns, ele é o visionário que redefiniu o gênero de super-heróis. Para outros, ele é o contador de histórias que trouxe uma nova profundidade emocional ao cinema de ação. Mas, acima de tudo, Zack Snyder é um criador apaixonado, cuja jornada ainda está longe de terminar. E nós, fãs dedicados, mal podemos esperar para ver o que ele fará a seguir.